Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à Atualiza Tem 7. É para mim uma honra apresentar um dos melhores cirurgiões do contorno corporal do mundo, além do criador do LipoMD, do Prime Institute, e atualmente no projeto novo que é o Prime Talks, não é isso? Isso. Como vai? É um prazer estar aqui falando para todos vocês. A honra é toda minha poder compartilhar com vocês o trabalho de uma vida inteira. E que, na verdade, foi criado com o objetivo de resolver o problema dos nossos pacientes. Exato. O resultado foi tão satisfatório que eu resolvi dividir esse bom resultado e essa fórmula com todos os nossos colegas. E por isso, hoje, a técnica de lipoaspiração de média definição, que é muito mais do que um grau de definição ou um nível de definição, eu chamaria de um sistema de definição que tem características muito especiais e muito próprias. E por isso ela é diferente de todas as outras técnicas de lipoaspiração de definição, e nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar disso, querido Dr. Juliano Borilli, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Regional do Rio Grande do Sul, correto? Sim. Então, você já falou um pouquinho de a LipoMD, assim, a definição muito geral. Mas como que nasce essa LipoMD? Há quanto tempo? Por que nasce essa curiosidade? Perfeito. Mais ou menos a história resumida. Em 2014, eu estava nos Estados Unidos, assistindo um curso do Dr. Mentz. Pela primeira vez, eu entrei em contato com o abdominal etching, descrito por Mentz lá em 90. E aquilo despertou uma atenção especial em um tipo de cirurgia que eu já gostava, que era uma cirurgia de contorno corporal. Aqui no Brasil nós temos o Dr. Saldanha, o Dr. Fábio Narras, que são meus guias, meus mestres, minha inspiração. Mas eu, antes de ser cirurgião plástico, eu era atleta. Entendi. Dá para perceber. 30 anos de treinamentos, enfim. Então, essa visão, esse background de atleta colidia, podemos dizer assim, com alguns conceitos do abdominal etching, com alguns conceitos do fazer o shape do six-pack na gordura, ou aproveitar a gordura como elemento de volume para criar essas sombras e esses picos e esses vales. Aquilo, para mim, como atleta, não fazia sentido, pois tudo que nós queríamos como atleta e que nós obtínhamos era exatamente o contrário, era nos livrar da gordura. Então, alguns anos depois, ainda comecei a fazer as técnicas tentando algumas modificações. Fiquei muito próximo do trabalho do Royos, e que também tinha algumas coisas que não eram idênticas ou semelhantes às que eu fazia. E como ele chamava de lipoaspiração de alta definição, e tinha realmente os pecs todos definidos, utilizava a gordura, sim, como elemento de sombra, luz, vales e picos. Aqui em Porto Alegre, no Brasil, onde nós estamos, nós não tínhamos o Vaser. Eu não tinha como oferecer o mesmo grau de definição que o Royos oferecia e havia descrito. E as ferramentas, o método e os resultados eram diferentes de uma lipoaspiração de alta definição. Eu julguei por justiça fazer com que os nossos pacientes recebessem, então, um produto que tivesse um outro nome, porque o sistema era diferente. A ideia era semelhante, mas baseava-se, então, em criar um tecido que fosse fino o bastante, uma menor quantidade de gordura possível no tecido subcutâneo, para que ele pudesse ser conectado através de moldes de compressão a esse relevo muscular. Então, esse conceito, que era diferente da lipoaspiração de alta definição, foi o que nos fez batizar a técnica como lipoaspiração de média definição. E, de novo, não por ser um grau menor ou maior de definição, porque quem define o nível de definição é a musculatura do paciente que está embaixo do conjunto pele e subcutâneo. O que eu crio é a condição anatômica de pele, subcutâneo e tensão adequada da pele para que a anatomia muscular profunda possa, então,
ser percebido. E essa foi a grande diferença filosófica, digamos assim, e por isso chamamos de lipoaspiração de média definição. Entendi. E aí entra aquela frase que está agora bombando no mundo de construa seus músculos. Nós vamos ajudar a revelá-los. Tá. Essa eu acho que ela colou muito bem, ela está sendo replicada, inclusive por colegas que fazem outras técnicas também de definição, de lipoaspiração de definição, porque esse é o conceito. Eu tentar criar volumes que não sejam de elementos musculares vai certamente nos criar um problema no futuro, claro, de excesso de pele ou acúmulos de gordura de maneira irregular. Então, tipo, para os cirurgiões plásticos, os cirurgiões plásticos residentes agora, que eles quiserem aprender a técnica, eles teriam que ir para Porto Alegre? Ou me conta um pouquinho como a gente pode se envolver nesse projeto. Ótimo. Então, tínhamos até o ano retrasado um sistema de fellow junto à ISAPS, era o chamado ISAPS Mentoring, que funcionava muito bem, mas o volume de colegas que nós estávamos recebendo, chegando em intervalos diferentes, me faziam ter, às vezes, 2 ou 3 fellows em níveis diferentes de aprendizado, onde eu tinha que começar de novo o básico para explicar aquele que estava chegando, mas eu já tinha um outro fellow que já estava lá há 4 semanas e que já não precisaria ouvir aquilo tudo de novo. Então, eu tinha muitas vezes que recomeçar esse ciclo. Foram todos os convites de cursos fora, de colegas querendo vir para cá aprender, que nós resolvemos criar através do MD Prime Institute, que é o Instituto de Educação ao qual nós somos ligados, o qual sou o fundador, e que está junto à nossa clínica aqui em Porto Alegre. E ele tem exatamente essa função de organizar os cursos no Brasil e no exterior, com um modo, digamos que é um módulo de 2 ou 3 dias, com cirurgias ao vivo, com aulas teóricas, com workshops hands-on de curativos, de moldes de compressão, que são muito importantes. E então nós estamos trabalhando numa fórmula em que eu tenha as vagas de curso para cirurgiões plásticos profissionais que já estejam no mercado, e nós vamos ter 2 ou 3 vagas sempre para residentes, obviamente com um valor diferenciado. Eu vejo como seria me colocando no lugar de um residente, naquela época eu poder ter tido essa oportunidade, essa visão de ferramentas que eu consegui desenvolver ao longo de 8, 9 anos de trabalho. Algumas coisas são atalhos, são shortcuts, em que eu já entrego pronto, porque eu já errei todos os erros que poderiam ser feitos. E então eu penso que o curso tem essa mentalidade. Mesmo para profissionais, o custo desse curso é um custo bastante acessível. Nós calculamos sempre que esse profissional, com uma cirurgia, ele vai conseguir pagar o investimento do curso. Eu tive o prazer de fazer parte da segunda turma, eu acho, do MD Prime lá no Sul, e cada real valeu a pena. Assim, que bom. É muito bom. Obviamente que as primeiras turmas também foram um aprendizado para a gente, porque nós estávamos ainda modulando o nível de informação que nós podíamos passar, a quantidade de informação. Mas a turma de vocês, eu me lembro, foi brilhante, todos saíram com uma formação adequada e prontos, e essa é uma vantagem. O aluno ele sai pronto do curso para voltar na segunda-feira e sim poder realizar os passos e os princípios, porque basicamente, você sabe, não precisamos de nenhuma máquina, não precisamos de nenhum aparelho, não precisamos de laser, vaser, disposables, software upgrades, manutenção programada, nada disso. Não, isso para o residente que está começando é muito bom, porque às vezes não tem o dinheiro para fazer um investimento desse nível, entendeu? Certamente, e como você viu, uma cânula simples, tem uma furação especial, aquela que 2 furos ou 3 furos em linha de um lado do tubo. Depois nós podemos falar por que esse tipo de cânula.
e só isso. Então, ele pode operar no interior do seu país, ele pode operar num grande hospital, um hospital, obviamente, seguro com estrutura, mas pode operar em qualquer hospital sem necessidade de grandes equipamentos. Os curativos e os moldes também são feitos de algodão, gaze, bandagens, material que tem disponível em qualquer lugar. Ótimo. Para os pacientes que estão escutando, porque não são os médicos que nos escutam e nos assistem, né? Todos os pacientes seriam candidatos para uma lipo-MD ou não? Veja bem, o conceito da lipoaspiração de definição é criar ou expor a definição muscular ou os contornos musculares da parede abdominal profunda. Se o paciente não tem nenhum tipo de treinamento, se ele não tem nenhum tipo de rotina atlética, não segue nenhum tipo de dieta adequada, primeiro que eu acho que esse não é um paciente que é candidato à lipoaspiração, qualquer que seja. A lipoaspiração não é feita para emagrecer ninguém. Eu diria que a lipoaspiração de média definição é uma cirurgia que faz justiça aos pacientes que já seguem uma dieta controlada, digamos assim, mas tem uma rotina atlética, mas o seu abdômen não é compatível com o seu estilo de vida, porque é difícil realmente conseguir uma tensão na pele adequada, uma boa distribuição de gordura na secção do abdômen. Se nós vamos observar num look geral atlético de qualquer paciente que treina regularmente, o abdômen é a última seção corporal que vai ter definição ou vai ter um aspecto mais atlético. As pernas vêm antes, os ombros, os braços, as costas, mas a parte abdominal realmente é a que mais requer, digamos, esforço. Então eu diria, se você tem uma rotina atlética, mesmo que não seja um profissional, obviamente, mas aquele paciente que segue uma rotina atlética 3 vezes por semana, vai à academia, cuida da alimentação, está dentro do peso, mas algumas coisas incomodam no seu abdômen e apagam ou não deixam aparecer realmente o que ele está realizando como trabalho na academia, esse é o paciente para fazer a lipoaspiração de média definição. Ótimo. Aquele paciente que quer se submeter para uma lipo-MD pode combinar com outros procedimentos ou tem que ser só a lipo-MD? Ótimo. Normalmente nós podemos combinar com cirurgias que não sejam muito extensas. Né? Porque a lipoaspiração de média definição, ela é a maneira com a qual nós abordamos a lipoaspiração. Eu posso realizar uma abdominoplastia completa junto, eu posso realizar uma mini abdominoplastia completa, dependendo do caso, obviamente, porque a lipoaspiração, como nós sabemos, ela não corrige excesso de pele, ela não corrige flacidez de pele. Então, cada vez que o paciente tem musculatura, mas falta a tensão certa na pele ou tem algum excesso de gordura localizada, nós temos que combinar os 3 elementos. Um exemplo, paciente pós-gestação, teve 2, 3 filhos, um filho, pode ter uma diástase da musculatura dos retos abdominais, pode ter uma hérnia umbilical, e pode ter uma flacidez de pele com estrias ou não estrias. E a gordurinha localizada. Mas essa paciente treina, essa paciente segue uma rotina adequada, ela está bem, mas aquela secção do abdômen tem alterações anatômicas e funcionais que não vão ser reparadas com exercício. Esse é o paciente que vai se beneficiar de uma lipoaspiração de definição combinada à correção da diástase, da hérnia e da remoção de pele. A gente tem que compreender que para haver definição maior ou menor grau, eu não estou falando aqui de definição, vejam bem, eu não estou falando, quando eu falo de definição, eu não falo no six-pack sempre. Eu falo de uma parede abdominal que tem os relevos musculares mais perceptíveis. Entendi. Porque a parede muscular, ela não é reta, não é plana, ela tem áreas com mais músculos, áreas de transição entre os grupos musculares que são mais negativas, então ela é irregular, tendo volumes, depressões. E o que a gente faz com a lipoaspiração de média definição é conectar de novo essa pele subcutânea a esses relevos. Então, o que a gente pode dizer sempre para os pacientes, eu não posso garantir o grau de definição, pois esse é você que vai definir, mas eu posso garantir que eu vou lhe fazer uma lipoaspiração que não vai ter uma cara, um aspecto de abdômen lipoaspirado. Entendi.
E além disso, que você é um grande empreendedor e um gênio da cirurgia no contorno corporal, não vou me cansar nunca de falar isso, você tem outra inovação importante, a luta contra o umbigo triste. Sabe que essa um complemento, uma característica da própria técnica. Para você ter uma ideia, mais de 90% das lipoaspirações tradicionais, num levantamento bastante simples que nós realizamos na PRS, na revista, tem alguma alteração da posição no umbigo ou horizontalização no umbigo pós-lipoaspiração. Isso foi uma análise, não foi um trabalho especificamente, mas foi uma análise computadorizada de fotografias publicadas em fotos de pré e pós, em trabalhos de grandes séries de lipoaspiração. Muito bem. Esse era um desafio que também me incomodava, porque um abdômen atlético, ele tem músculos, mas ele não pode ter uma pele frouxa e umbigo horizontalizado dobrado. Não combina. E eu percebi, quando eu comecei a fazer, depois de 5 anos operando esses pacientes, sem publicar nada, 5 anos só trabalhando e estudando e analisando fotografias através do Mirror e medidas, estatísticas, enfim. Eu percebi, numa primeira fase dessa amostra de pacientes, que a maioria desses pacientes, na foto de pós-operatório, não estava apresentando umbigo triste. Mas até então eu não fazia nada para isso. Diferente, eu só fazia lipoaspiração de definição, usava os pads de compressão, como a técnica eu havia descrito. Mas aquilo ainda me despertou, obviamente, olha, essa técnica é melhor a performance em relação ao umbigo triste, mas ainda tem pacientes que têm umbigo triste e isso ainda não é o suficiente para eu poder oferecer essa técnica como uma prevenção. Então eu comecei a buscar ferramentas que pudessem imobilizar a minha pele do andar superior do abdômen enquanto os pads faziam a compressão e a conexão dessa pele. Então nós temos imagens de biópsia da linha média, por exemplo, do andar superior, que mostram que as áreas de compressão apresentam uma orientação da cicatrização, onde as fibras do colágeno correm todas paralelas umas às outras. Há uma orientação da cicatrização local. E isso faz com que haja uma coaptação da pele. Essa conexão recruta a pele de cima da área umbilical para que ela fique mais firme e ela não escorra ou não desça sobre o umbigo. Mas eu preciso que esse pad trabalhe e mantenha isso sempre na mesma posição, e é isso que eu precisava. O que a gente fez? Utilizamos tapings, utilizamos todos os tipos de fixação que você pode imaginar, e nós chegamos, talvez, na melhor forma, que até hoje é usada e foi publicada, que é uma sutura removível de 2 semanas que imobiliza a pele do andar superior enquanto os pads fazem o trabalho. É importante saber que não é uma sustentação por fios que mantém o umbigo na posição. O que acontece é que essa sustentação imobiliza por 2 semanas o tecido na área que eu quero, enquanto os pads, e esses sim fazem o trabalho, fazem a conexão. E isso foi genial. Até a 2ª semana, nós temos o valor preditivo positivo de mais de 92% dos pacientes, que até a 2ª semana, quando eu retiro essa sutura, vão permanecer com o umbigo na posição adequada, na foto de controle de 9 meses, e agora nós já temos de 12 meses, temos de 18 meses, e isso foi um divisor de águas nos nossos resultados estéticos. Eu tenho colegas do mundo inteiro muito experientes em abdômen, e posso dizer aqui porque mandaram Stefan Danila, do Chile, Dr. Oswaldo Saldanha, do Brasil, Dr. Ricardo Ventura, da República Dominicana, que estão utilizando a técnica e dizendo, Borilli, ela realmente complementa uma área que para nós passava despercebido. Entendi. Você falou de uma sustentação de 2 semanas com o fio. Então, a pergunta que eu acho que todos os pacientes têm, quanto tempo vão ficar com a cinta? Quanto tempo fica com os pads? Esse eu sempre digo que é uma cirurgia que tem que dar, ela tem que representar, ou tem que dar pouco trabalho para o paciente. Quanto menos o paciente tiver que fazer
atividades ou missões de curativo, coisas como essa, vai deixando o paciente, às vezes, meio confuso nessa fase que ele está preocupado com outras coisas, ele tem dor, ele tem desconforto. Nós utilizamos uma malha, um garment fechado, que o paciente remove para tomar banho uma vez ao dia e fecha novamente, e é só isso. Dentro dessa malha, eu tenho os elementos que eu preciso para ver a conexão da pele. E aí, como você viu no curso, existem uns moldes de compressão que eu faço sob medida, de acordo com a palpação da musculatura de cada paciente no pré-operatório. Durante os skin markings, eu já faço esse desenho, faço esse molde. E esse molde, que é removível, parece uma boneca de pano, ele é removível, o paciente tira, toma banho, recoloca e vai botar a sua malha e fazer as coisas que, enfim, do seu dia a dia. Com 7 dias ele pode dirigir. Com 3 semanas, utilizando ainda a malha, ele já pode voltar a realizar exercícios físicos, alguns deles, desde que não haja rotação do tronco ou flexão do tronco, mantendo-se sempre numa posição mais ereta, ele pode fazer tudo. E isso é importante porque esses pacientes são pacientes que vão à academia, são pacientes que têm uma rotina atlética e eu não posso tirá-los por muito tempo da rotina porque eles vão ficando incomodados de outras coisas. Então é importante, assim que der isso, com 3 semanas, isso deixa eles bastante confiantes. Entendi. E por último, meu querido Dr. Juliano Borilla, assim, primeiro parabenizá-lo pela técnica, pela experiência lá, que foi ótima como aluno. E agora, se você pudesse resumir o segredo do seu sucesso como cirurgião plástico numa frase, para aqueles cirurgiões plásticos que estamos começando, qual seria? Olha, é uma boa pergunta. Eu penso que você deve procurar investir naquilo que você é bom. Nós não somos bons em tudo. Nós nunca vamos dominar tudo. Nós temos que ter o coração e a mente abertos para que todas as informações venham e a vida vai nos mostrar para onde o caminho tomar. Muitas vezes a gente trabalha olhando um ponto, dizendo eu quero fazer aquilo, eu vou para aquilo, e quando a gente vê, surpreendentemente, a vida tinha uma outra coisa reservada para a gente. Eu fiz toda a minha pós-especialização em Endo Brown. Eu criei técnicas de suspensão de supercílio. Eu viajei para os Estados Unidos várias vezes para dar aula disso. E eu acabei sendo uma referência em contorno corporal. Então, fique de coração e mente aberto. Entendi. Procure fazer o que você é melhor e invista nisso. Beleza. Dr. Juliano Borilla, muito obrigado. O tempo está acabando, mas obrigado por participar e a todos que estão escutando, até a próxima. Este foi Actualiza Tem 7. Tchau.